Olá, seja muito bem-vindo ao Isto é em Tóquio, o programa que te mantém informado sobre tudo o que está acontecendo nos Jogos Olímpicos de 2021. Olá, e olha só, aqui nesta segunda edição da Isto é em Tóquio, a gente passa a agenda completa para você se programar e saber cada evento e o horário que vai acontecer. Exatamente. Está no ar o Isto é em Tóquio. O Isto é em Tóquio é um oferecimento da XP Investimentos. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos, Helena. O Isto é em Tóquio, mas a nossa cabeça está em Tóquio, mas o corpo está presente aqui em São Paulo, né? Exatamente, só a alma que eu já não sei mais onde está. Perdemos a alma por aí. Mas tem alguém que não está aqui em São Paulo, que está lá no Rio de Janeiro com a gente. É nosso queridíssimo comentarista, o Dudu Antônio Carlos Duarte. Seja muito bem-vindo, Dudu. Oi, Camila, oi, Helena, e com a alma gelada por aqui também, porque o Rio de Janeiro também pegou um bom frio, hein? Para carioca, esse frio é brincadeira. Para Paulista também está frio demais, Dudu. Imagino. Se aqui está frio, imagina São Paulo. Pois é, quando eu morei no Rio de Janeiro era 26 graus, já dava para fazer um fundi. Mas bora lá, ó, todo mundo com o pé quente, aquecendo, porque temos brasileiros já em ação nesta noite. Na verdade, o Bruno Fratos, que já tinha nadado logo de manhã, vai para a sua semifinal, conseguiu a vaga com o quarto melhor tempo nas eliminatórias. E o Dudu pode falar melhor, né, Dudu? A gente sempre botou fé no Bruno Fratos. Você sempre falou que ele é a grande esperança de medalha na natação, conseguiu o melhor tempo, aliás, melhor marca dele nas eliminatórias olímpicas até agora, nos 50 metros livre. O que a gente pode esperar dessa prova de hoje, que começa a primeira bateria às 11h11 da noite, 23 horas e 11 minutos? E é uma grande esperança, né, de medalha, sempre foi, desde o início, a grande esperança de medalha do Brasil na natação. A gente teve a do Fernando Scheffer, mas é lógico o Bruno Fratos, que ficou devendo essa medalha no Rio 2016, agora vem aí com toda a capacidade, eu acho que mais experiente, deve ter colocado na cabeça alguns erros que ele cometeu, talvez mesmo na prova do Rio de Janeiro, para ele não conseguir chegar nas medalhas. Então, eu acho que ele virá bem forte aí para essa semifinal, passando da semifinal, vai à final e é atleta, é um nadador para entrar direto aí na briga pelas medalhas. Eu acredito muito nessa possibilidade. Foi uma pena que a Etienne não tenha conseguido também chegar a uma final no 50 feminino, mas, enfim, eu acho que o Fratos é a grande esperança de medalha e é a grande aposta, né, da Confederação para que o Brasil traga aí uma medalha. E eu até digo ali, uma medalha que pode ser uma dourada. Se ele tiver no dia dele, se ele tiver naqueles dias em que o atleta dá tudo certo, se ele acordar, se ele tiver um dia bom lá no Japão, porque essa hora ele já está acordando, né? A prova dele é um pouquinho mais tarde, mas essa hora ele já está acordando, já deve ter acordado, tomar aquele café, dar aquela relaxada, fazer aquela meditaçãozinha para se concentrar, não é? Para que ele entre na piscina aí com tudo e possa, quem sabe, chegar bem nessa semifinal e depois para a final também. Ao som de uma música clássica, né? Aquela meditada matinal que só o Dudu... Para quem não acompanha aqui a gente, o Dudu sempre fala dessa meditada dele de manhã, ao som de música clássica. Eu sou elétrica demais para isso, ainda não estou nesse nível de evolução espiritual, mas estamos em busca dela, né, Helena? O da Cami começa em Bach e depois vai para baile de favela. Gente, aliás, só um comentário. Ontem a música Baile de Favela não me saiu da cabeça o dia inteiro. Hoje eu acordei cantando Baile de Favela. Obrigada, só eu que tô assim. Não, eu ia perguntar isso para vocês nos bastidores e esqueci. Eu tô assim até agora. Faz um dia que Baile de Favela não sai da minha cabeça. Só queria registrar também e agradecer a Cami pela solidariedade em compartilhar. Tamo junto. Acho que o Brasil inteiro tá assim, Helena. Não, e aí o melhor é que eu me empolgo aqui em casa, eu começo a sair dançando pela sala. Aí sabe quando passa sua mãe assim, olha e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Porque obviamente eu não tenho todo o estilo da Rebeca, que foi lá a nossa medalhista. E eu saio dançando funk, assim, enfim. É melhor a gente deixar para lá. Igual ela, assim, baile de favela. Quando eu tava nesse momento. Vamos deixar para lá, vamos abstrair esse assunto. O Dudu já mostrou todo o seu remeleixo hoje no Isto é em Tóquio, primeira edição. A gente vai deixar a dança para os outros, né, Dudu? Sim, não me peça para dançar, não, porque eu sou péssimo. Eu sou um péssimo o nosso pé de convidado de hoje, o nosso entrevistado de hoje arrasa na dança. Depois a gente deixa para falar sobre isso, a gente já dá esse spoiler aqui falando de dança, porque agora eu quero falar do vôlei de praia.
Porque na última rodada, as brasileiras Ana Patrícia e Rebeca foram derrotadas pela Graudina e pela Kravtsenoka, da Letônia, por 2-1. E aí, foi a primeira derrota delas, e agora, pela última rodada do grupo D, elas vão enfrentar as americanas Clays e Sponsel em busca de uma vaga nas oitavas de final. Foi uma derrota, mas foi uma derrota, assim, um pouquinho amarga para a gente, né, Dudu? Eu acho que foi uma pisada de bola aí que a gente não tem tanto com o que se preocupar, ou temos? Não temos. O que a gente tem que se preocupar é com foco sempre, né? Eu utilizo muito essa palavra, eu sou repetitivo nisso, porque eu acho que é o mais importante em qualquer modalidade. Então, no vôlei de praia, a Ana Patrícia e a Rebeca vão conseguir chegar ao seu objetivo. Elas vão enfrentar as líderes da chave, né, que são as americanas. Tem 4 pontos contra 3 das brasileiras na chave. Então, vai ser um jogo bem duro, né? E a gente sabe que, na teoria, né, a gente coloca sempre na teoria, porque estão aparecendo aí algumas duplas hoje que vem fazendo bonito, como as chinesas e outras, né, que vem fazendo bonito. Na teoria, Brasil e Estados Unidos são os melhores no vôlei de praia, mas é só na teoria. Tem China, tem Austrália, de vez em quando aparecem assim umas duplas que dão dor de cabeça. Então, um confronto entre Brasil e Estados Unidos no vôlei de praia é sempre um confronto interessante. E, com certeza, será esse confronto muito interessante da Ana Patrícia e da Rebeca com essa dupla americana, que, eu repito, é a líder do grupo da Ana Patrícia e da Rebeca. Então, vamos ficar de olho no vôlei de praia. E vamos passar também aqui a agenda do hipismo, para você ficar ligadinho. Logo mais, das 20h30, tem o hipismo concurso completo individual, com Marcelo Tosi, no adestramento, etapa 2. E hipismo concurso completo por equipes, 20h30 também. Adestramento, etapa 2. O que é o concurso completo, né, que eles chamam da sigla CCE, concurso completo de equitação. É mais ou menos, eu adoro o nosso site, www.istoe.com.br, porque você vai entrar lá para se informar e vai ver que eles chamam de triatlo, como é que eles chamam? Triatlo equestre. Eu achei maravilhoso isso, porque realmente chique, né? reúne mais, né? Chique. Mas eu achei ótima analogia, porque reúne mais de uma modalidade, né? Quando a gente pensa no triatlo, então reunindo 3, tem o adestramento, cross country e o salto. Então a gente está vendo aí o atleta, o Marcelo Tosi, o cavaleiro, ele na quinta-feira, ontem à noite, garantiu 31,5 pontos, isso equivale a 68,5% de aproveitamento. Então, neste momento, ele está na 10ª colocação, e hoje teremos, então, a etapa 2 dessa categoria. Então, vamos ficar de olho que tem a parte individual do Marcelo e a parte por equipe do hipismo concurso completo, 20h30. E, além disso, Helena, a gente vai ficar de olho também no tiro com arco. Hoje, às 9h30, o Marcos da Almeida vai às oitavas de final. Eu vou te contar que ele garantiu um feito histórico para o Brasil nessa modalidade. Ele garantiu a classificação para as oitavas quando ele se igualou a Anne Marcelli, que também tinha avançado às oitavas lá no Rio em 2016. Só que cá entre nós, a gente espera que o resultado dele seja bem diferente do da Anne. Afinal, ela foi eliminada nas oitavas de final e a gente está aqui na esperança para que ele avance. Até porque eu diria que assim, ele está descontando um pouquinho das nossas dores. Ele meteu 2-7-1 até agora, primeiro contra o britânico Patrick Houston e depois contra o holandês Chef Vandenberg. Então, foram 2-7-1, a gente está aí na expectativa para que venha mais um 7-1, que agora ele vai encarar o Nespoli nas oitavas de final. Pena que esse não é alemão. Pois é, podia, né, Dudu? Podia. Ô, Dudu, aproveita que você já falou aqui com a gente, vamos conversar um pouquinho sobre o judô, que eu acho interessante a gente colocar um destaque no judô por equipes misto, que é uma novidade dessa edição dos Jogos Olímpicos, que começa às 11h30, vai ter Brasil. É um formato muito interessante, porque agora os atletas, além de conseguir a medalha individual, podem sair com 2 medalhas por equipes também, ou se não teve uma chance, né, se perdeu a chance no individual, pode conquistar essa medalha por equipes. A gente já via no Mundial um formato bem parecido, mas separado por gênero. Como é que vai funcionar esse formato misto, que vão ter 3 atletas mulheres e 3 homens, e o Brasil não conseguiu classificar uma atleta para a categoria leve feminina, a gente sabe também que teve hoje o problema com a Maria Suelen. Isso, na verdade, só o Japão e a Rússia que tem a equipe completa, né? Como é que vai funcionar? Qual que é a expectativa para essa novidade dos Jogos Olímpicos de Tóquio? A gente tem o Baby, né, o Rafael Silva, que é do peso pesado, e provavelmente deve ser confirmada a qualquer momento aí a Mayra, né, como a substituta, né? Depende muito
porque a Mayra ainda tem um problema, a questão da... Existe uma expectativa, porque por causa da lesão que ela teve, da cirurgia que ela fez ao joelho, né? E ela fez um esforço muito grande para estar na Olimpíada e tal, conseguiu a sua medalha, enfim, e será realmente se tiver que colocar, ela vai ter uma categoria bem mais abaixo das concorrentes, né? Então vai ser bem complicado para ela. Vai ter que improvisar nos 57, que provavelmente a Larissa Pimenta deve ser confirmada como uma outra no feminino. Enfim, é uma novidade. A gente está tendo isso no judô, teve isso no atletismo, no revezamento 4x400 com revezamento 4x400 também tivemos a participação, tivemos isso na natação, e é algo que essa mistura é muito bacana, e o judô está fazendo isso pela primeira vez. O Brasil, por equipes, né, equipes mistas, foi a terceira na última competição que disputou, só que não tem, como você lembrou, a equipe completa. Não sei se isso pode ter algum favorecimento aos adversários, né? Então, o Brasil vai ter que se superar com os seus atletas que tem para tentar conseguir aí chegar ao lugar mais longe possível na classificação e entrar numa disputa de uma medalha que, numa das categorias, o Brasil não tem, mas como só são 2 países que tem, que é o Comitê Olímpico da Rússia e o Japão, pode facilitar. Agora, o Japão, realmente, no judô, vem dominando aí uma ou outra categoria que eles perderam no individual, mas o Japão realmente é o grande favorito para a conquista da medalha de ouro, não tenha dúvida. Olha, o horário é 11h30, só que lembramos que o Brasil é cabeça de chave, então está de bye na primeira rodada e aguarda o vencedor entre Uzbequistão e Holanda. E a escalação só será anunciada mesmo meia hora antes de cada confronto. Exatamente. Agora a gente vai falar um pouquinho da vela, porque Martine Grael e Karina Kans reagiram na madrugada dessa sexta-feira pelo horário brasileiro, né, e subiram para o 3º lugar geral na classe 49ers FX. As atuais campeãs olímpicas se destacaram com uma vitória, um 6º lugar e um 11º nas 3 regatas que foram disputadas. Em compensação, nosso queridíssimo Robert Scheidt caiu para a 6ª colocação. De qualquer forma, a gente vai ficar de olho aqui já nessa madrugada, praticamente amanhã, né? Porque é 00:05 que a gente vai começar a acompanhar a vela masculina. Começa com 49er, depois Finn, depois NACRA 17 e depois 49er de novo. E a gente fica de olho em tudo que vai acontecer por lá. Com certeza. E na edição amanhã a gente vai trazer todos os detalhes, inclusive com tudo que acontecer no jogo, no handebol feminino. As meninas, elas empataram com o Comitê Olímpico da Rússia na estreia, venceram a Hungria na sequência, perderam para a Espanha por 27-23, estão na zona de classificação para as quartas e agora vai enfrentar a Suécia, Antônio Carlos Duarte. Mais uma europeia no caminho, e depois ainda tem a França fechando a fase de grupos. O que a gente pode esperar às 4h15 da manhã, quando as meninas, a seleção de handebol feminino, vai entrar em quadra? Um jogo complicadíssimo, é a líder do grupo, a Suécia, que tem 5 pontos, o Brasil tem 3, tem os mesmos pontos da França e do Comitê Olímpico da Rússia, mas leva alguma vantagem por causa justamente dos gols, né, dos gols marcados. Enfim, e vai ter um jogo dificílimo, né? Mas o Brasil está bem posicionado, acho, no feminino para conseguir aí a sua classificação. Vai depender muito. Eu acho que hoje deve ter um jogo complicado, talvez a decisão fique mesmo para o jogo com a França, para a gente sentir aí como é que o Brasil vai passar aí a fase de quartas de final. Mas acredito que as meninas estão muito focadas, têm jogado muito bem, o Brasil tem jogado, mesmo na derrota, foi bem. Enfim, eu acredito que o Brasil possa ir em frente no handebol feminino. Até acredito mais no handebol feminino do que no masculino, sinceramente, né? Mas, como às vezes as surpresas acontecem, a gente não sabe. Mas o grupo do Brasil é um grupo difícil, mas desse jogo com a Suécia é muito complicado para a seleção brasileira, mas acredito que, mesmo assim, o Brasil possa avançar no grupo, mas volto a dizer, acho que essa decisão ficará mesmo para o jogo com a França, porque acho difícil o Brasil conseguir bater a Suécia por aquilo que as suecas vêm jogando nessas Olimpíadas até agora. Mas somos grandes otimistas, a gente confia nas nossas meninas e a gente tem fé de que vai dar certo. Como diz o Ítalo, diz amém que o ouro vem, estamos dizendo amém aqui dia e noite, incansavelmente. Aliás, amém. Mérito também, exato, amém, das nossas meninas do vôlei, que entram em quadra hoje às 4h25 da manhã contra as sérvias. Elas estão lideradas aí pelo técnico José Roberto Guimarães, e olha, elas já venceram as 3 rivais que disputaram os Jogos de Tóquio até agora. A gente primeiro derrotou a Coreia do Sul por 3 sets a 0, depois República Dominicana
e depois o Japão também por 3-0 contra a República Dominicana, foi 3-2, se não me falha a memória. E depois do jogo, a gente vai encarar aí a Sérvia, e depois podem vir as atletas do Quênia na próxima segunda-feira, às 9h45 da manhã. Então, quem quiser acompanhar o vôlei feminino vai ter que madrugar, sim, 4h25 da manhã, né, Dudu, para ficar de olho nas nossas meninas. Só lembrando que a nossa levantadora está fazendo aí um tratamento, ela teve uma torção no tornozelo no último confronto, a Macris, então a gente está aí na expectativa, não sei se ela entra em quadra nesse próximo confronto. O que você acha, Dudu? Vai dar para a Macris? Vamos torcer, né? O Brasil tem uma das coisas melhores em termos de recuperação de atleta, que é exatamente a sua fisioterapia. A gente cansou de ver vários jogadores, falo de futebol e de outros esportes, de outras modalidades, quando eles jogam fora, eles vêm para o Brasil para fazer a sua recuperação aqui. Então, isso mostra a qualidade dos nossos fisioterapeutas, dos nossos departamentos médicos. Então, eu acredito muito nessa possibilidade, né? Mas eu acho também que, se não tiver a 100%, vale mais não arriscar. Para quê? Para não piorar a sua contusão, a sua lesão, e ela fique pior aí para a sequência da competição. O Brasil vai enfrentar nada mais, nada menos do que a Sérvia, que é a primeira colocada, tem 9 pontos, tem 1 ponto a mais do que o Brasil, mas em sets, a Sérvia ainda não perdeu nem um único set até o momento. É a líder do ranking. Acho que o Brasil vai ter muitas dificuldades, mas o que eu sei é o seguinte, que vai ser um baita de um jogo. De todos os esportes que o Brasil coletivos vai ter no dia, nesta noite de sexta-feira, madrugada e manhã de sábado, eu acho que vai ser o melhor jogo de todos, porque é realmente a disputa da primeira do ranking, que é a Sérvia, ali com o Brasil, que está muito próximo também. Então vai ser um grande jogo, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas veja bem, Djokovic, também da Sérvia, estava sem perder nenhum set nos Jogos Olímpicos, tomou uma virada hoje, foi desclassificado, quer dizer, vai disputar agora terceiro lugar, a medalha de bronze. Então, assim, se a Sérvia no vôlei feminino também não perdeu nenhum set, está no momento de perder, está no momento do Brasil fazer a mesma coisa que o alemão fez com o Djokovic. Estamos confiantes por aqui, né, Helena? Sem dúvida. Com certeza. E olha, eu estou sentindo uma vibração tão positiva porque o nosso convidado, ele está posicionado. Podemos passar para o atletismo? O que vocês acham? Óbvio que sim, óbvio que podemos passar para o atletismo. Com um convidado desse, eu não sou nem louca de falar que a gente vai falar de futebol agora. Futebol fica para depois. Então faz o seguinte, eu vou chamar nosso convidado e depois a gente passa a agenda completa para vocês ficarem ligadinhos, porque ele é sensacional. Além de ser o maior velocista brasileiro de todos os tempos, tem experiência nos Jogos Olímpicos, 4 edições, 2 medalhas conquistadas, 25 anos de carreira com muitos títulos, e ainda por cima, é difícil falar, porque tanta informação. Ele é empreendedor social, ele é jornalista, ele é diretor, ele é um baita de um dançarino, ele tem um carisma incrível. E eu só falo uma coisa, sorte de quem trabalha com ele. Robson Caetano está entre nós. Palmas, pessoal. Uhul! Uhul! Obrigado. Ele veio andando? Não, ele veio de carro. Obrigado, Camila. Obrigado, Helena. É que eu fui dar treino para as meninas, fui no Detran renovar minha CNH, passei numa reunião que tinha marcado, enfim, a vida tá tudo meio correndo, mas a gente sempre arruma um espaço para conversar com os amigos, com as amigas, falar sobre atletismo, falar sobre esporte olímpico, que é sempre muito importante. Mas deu tudo certo no Detran, Robson? Passou na prova? Deu tudo certo no Detran? Passou na prova? Show! Ai, que show! Robson Caetano, é tão bom te receber aqui. O Robson, a gente já trabalhou na mesma emissora nos Jogos Olímpicos de 2016, mas a gente fazia turnos completamente opostos, né? Enquanto ele estava à noite, no calor do atletismo, eu estava lá acordando para fazer o programa do Bom Dia, né? O primeiro programa da manhã. Então, Robson, é um prazer ter você aqui. Como eu falei, né? Com toda essa experiência, uma história tão bonita, tão rica nessa modalidade no Brasil. E a gente vê agora, com muito otimismo, o atletismo. A gente espera as medalhas e a gente sabe que você tem participação, que cada conquista tem um pedacinho de Robson Caetano ali. Como é que você vê essa atual geração? E você também enxerga isso? Olha, Helena, eu enxergo sim. Acredito que o Brasil tenha feito um excelente trabalho na busca por novos talentos.
eles apareceram, surgiram. Nós temos aí um Alisson, um Roman, que também está assim, querendo muito uma medalha. Ele bateu na trave no Mundial no ano passado, no arremesso do peso, e acabou ficando em 4º lugar. Mas ele tem com muita vontade de chegar ao pódio olímpico. O Alisson Santos também, que já correu, inclusive, nessa madrugada, correu 400 com barreira e foi muito bem. Está correndo tranquilo, solto, bem à vontade. Enfim, o revezamento 4x400 misto, o 4x100 já virou uma certa tradição. Temos o salto em altura. O salto em altura os meninos não conseguiram passar, mas o salto em distância, o salto triplo, enfim. Nós temos uma geração nova de grandes talentosos meninos e meninas que estão realmente querendo muito. E eu sempre digo o seguinte, muita calma para mexer esse angu, porque é o seguinte, primeiro, nós temos que pensar em fazer um grande número de finais olímpicas e, consequentemente, chegarmos às medalhas olímpicas. A gente não consegue chegar lá direto. O trabalho é longo, é de médio e longo prazo, mas acho que a Confederação Brasileira de Atletismo tem feito um trabalho muito positivo junto com o Comitê Olímpico do Brasil. Robson, eu queria falar um pouquinho a respeito do Bolt. Em 2016, a gente teve aqui Usain Bolt competindo nas nossas pistas, a gente vibrou muito com isso, e eu sinto que assim, ele é uma referência não só para o atletismo, mas para o esporte mundial como um todo, né? Eu queria que você falasse sobre a importância, por exemplo, de perder, entre aspas, né, de ele ter se aposentado disso, o ânimo que isso dá para essas novas gerações, porque acredito que quando você entra na pista com o Usain Bolt, você fala, ok, no máximo eu consigo aqui uma prata. Agora não, agora dá para dizer que está todo mundo equiparado ou ainda existe algum país que esteja muito acima? Olha, Camila, tem uma coisa que é muito curiosa com relação ao Usain Bolt, que não é apenas a ausência que ele faz dentro da pista, né? É a ausência que ele faz nas arquibancadas. Se bem que nós vivemos um momento muito especial, muito peculiar no esporte olímpico, né? Você tem arquibancadas vazias, você tem uma competição que está esvaziada por conta da Covid, o que é lamentável, que inclusive atrapalhou a preparação dos atletas, a periodização dos atletas que era feita para 2020 teve que ser ajustada para 2021 e muitos atletas acabaram sentindo esse ajuste. Vamos falar aí da Simone Biles, que sentiu essa pressão, né, por conta do trabalho psicológico que deveria ter sido feito e foi feito para 2020 e que acabou se estendendo para 2021. Mas no caso do Usain Bolt, a falta que ele vai fazer por conta do carisma, por conta da empatia com o público, e não é só dos estádios, é da telinha, ele conseguia interagir com as pessoas na tela, e eu tive a oportunidade de acompanhar várias gerações, né? Estive em 4 Jogos Olímpicos como atleta, e uma época em que todos eram muito marrentos, tudo muito marrento, muito cheio de, não, americano, vamos bater os caras, e como jornalista acompanhei, né, a trajetória desse menino. Em 2000 eu comecei, em 2004 ele se apresentou para o mundo, não chegou às finais do 200 metros, ele sequer passou da segunda qualificação, não foi nem a semifinal, e de repente em 2008 ele surge como um raio, definitivamente. Então a ausência dele faz muita falta porque em vários aspectos ele preenchia e dava a vários jovens e meninos que têm o sonho de se tornarem velocistas e corredores a esperança de ser um Usain Bolt. Hoje ele está curtindo a filhinha dele, está curtindo os milhões de dólares que ele recebe todo mês. Nada mal, né? Nada mal, diferentemente do titio aqui. Até parece, ó. Eu ia falar, tá tudo guardadinho ali, ó, embaixo do colchão. O Robson, deixa eu aproveitar em cima disso que você falou agora sobre a questão da pressão, e até trouxe como exemplo a Simone Biles, que foi o grande exemplo da pressão, né, mexendo com o emocional do atleta numa competição deste nível que é a Olimpíada. O Thiago Braz, em 2016, não era apontado por ninguém como o principal favorito à conquista da medalha de ouro. E ele foi comendo... Calma, Antônio, não era apontado por ninguém, não. Eu já tinha dito isso, inclusive, numa entrevista que veio para um canal era até um canal muito engraçado, né? Que o Tabet, inclusive, era o apresentador. Eu falei, Tabet, olha, Thiago Braz, esse menino
vai ser medalhista olímpico no Rio 2016. E acabou acontecendo a medalha de ouro. Né? Mas siga teu raciocínio que eu já vou complementar. Sim. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele não era apontado como o principal favorito à medalha de ouro. Os franceses, naquela oportunidade, acabaram não conseguindo o objetivo e tal. E agora, o americano, que era talvez o grande favorito, né, entre aspas, aí, também para conquistar a medalha, também não vai participar por causa de problemas, acho que com Covid e tal. Enfim, o Thiago Braz passa a ser o atleta referenciado, ou seja, ele conquistou o ouro e todo mundo, os holofotes vão estar voltados para ele também, porque ele é o atual campeão olímpico da classe. A cabeça dele, você conhece, enfim, melhor do que ninguém, foi atleta olímpico durante tanto tempo e conhece melhor do que ninguém. A cabeça dele é boa, está boa para essa competição? Ou seja, apesar dos holofotes em cima dele, ele vai deixar isso de lado e vai se preocupar somente com a prova dele? Porque, queira ou não queira, no atletismo, além do Alisson, talvez ele e o Darlan sejam os maiores nomes, né? Os nomes que a gente possa apostar aí em medalha. Então, ele fica fora disso, ele não pensa muito nessa situação, dessa pressão em cima dele, dos olhares em cima dele? Duarte, eu tenho para dizer para você o seguinte, uma história bem breve, tá? Em 1992, eu cheguei como absoluta, como favorito a uma das medalhas olímpicas em Barcelona. Éramos eu, Michael Johnson e Frank Fredericks, que seríamos os 3 prováveis atletas no pódio. E naquele momento eu senti a pressão. Eu realmente me descompensei muito e acabei não chegando à medalha. Fiquei em 4º lugar e as lágrimas vieram. Foram lágrimas muito doídas. Não tínhamos as equipes, ou a equipe multidisciplinar que hoje o Comitê Olímpico do Brasil, as confederações, ou a confederação, no nosso caso, destina para os atletas. Hoje, o trabalho é muito mais voltado para que eles tenham a cabeça muito mais bem preparada para suportar esse tipo de pressão. Como eu disse, a preparação, a periodização, ela foi toda programada para 4 anos, para chegar ao auge em 4 anos. Então, estavam todos programados para isso, em 2020, e tiveram que refazer essa programação para 2021. Isso mexe um pouco com o comportamento dos atletas, fato. Mas precisamos entender que Jogos Olímpicos, quando você fala Olimpíada, a atmosfera é outra, as performances acontecem de maneira diferente. Vou dar um exemplo clássico. As finais, as eliminatórias dos 100 metros rasos. Atletas que normalmente fazem uma força enorme para correr 10,80, 10,90, estão correndo 10,80, 10,83, 10,90 com muita facilidade. Ou seja, entram despreocupadas com com a quebra do gelo, de entrar na primeira eliminatória. A partir da semifinal, a coisa começa a complicar. No caso do Thiago Braz, ele é um menino que ele é programável, tá? O técnico dele trabalha muito isso, essa coisa do botãozinho do liga e desliga. Ele consegue focar muito. Você vê que em 2016 estava chovendo, o Levelin era o recordista da prova, era o cara, os holofotes estavam em cima dele e ele sentiu a pressão. Claro que se o Thiago Braz ele está em Tóquio, se entrar concentrado e sabendo da responsabilidade dele como atleta campeão olímpico, mas sem a pressão de carregar 200 e tantos milhões de brasileiros nos ombros, ele vai se sair bem na prova. O americano, que na época ficou em 3º, ele sabe que ele pode fazer, poderia ter sido campeão olímpico, e uma Covid, esse mal que acomete o mundo, está trazendo assim, prejuízos enormes para o esporte. Então, acho que no momento o Thiago Braz pensar em passar para as finais, como eu disse antes, e a partir daí desenhar um programa no qual ele consiga realizar bons resultados. Perfeito, Robson. E eu queria falar com você sobre esse outro lado do esporte, que vai além da esfera esportiva mesmo, da parte técnica, da medalha friamente falando, mas a que faz a gente refletir como sociedade. Porque você, com todos os seus feitos, você conseguiu uma representatividade muito grande e abriu caminho para muitos meninos que se enxergaram em você.
e nós tivemos 2 medalhas muito emblemáticas já nessa edição, que começou com a Raíssa, uma menina de 13 anos, com uma modalidade que muita gente considerava apenas para meninos, e ela foi lá e deu aquele show, e agora está todo mundo apaixonado pela Raíssa, e foi muito emocionante ver ontem a medalha da Rebeca também, que trouxe essa representatividade para o topo do mundo. Eu queria que você falasse também qual que é a importância disso e como que você se sente também quando vê uma conquista como essa. Eu fico muito feliz, Helena, pelo simples fato de entender e perceber que a mulher está ocupando um lugar que sempre foi dela. Isso é fato. Ver uma Mayra conquistar uma medalha de bronze tão importante na carreira dela, é a única atleta a conseguir 3 medalhas consecutivas em Jogos Olímpicos. Parabéns a Mayra e a todo o trabalho que está sendo feito pelo judô brasileiro. Né? Ver uma Rebeca conquistando uma medalha inédita de prata na ginástica, com um sorriso e uma tranquilidade que deixa todo mundo assim preocupado. Cara, será que ela não sente essa responsabilidade toda, diferentemente da Simone Biles? Sim, ela sente a responsabilidade, só que ela sabe que ela treinou bem. E o brasileiro tem existe uma coisa muito engraçada, né, com o brasileiro. O brasileiro, ele se adapta muito facilmente a qualquer situação. E falar da nossa fadinha. A nossa fadinha, cara, ela foi, eu diria que a coisa mais bonita que aconteceu em todos os Jogos Olímpicos que eu tive a oportunidade de trabalhar ou estar competindo. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi. Pela história, por ela ser uma nordestina, por ela ter trazido essa miscigenação, essa mistura de raças e ter apresentado um skate leve, apresentado para a gente dentro de uma modalidade que, aspas, era para meninos, algo tão leve, tão bonito e tão espontâneo. Ela se divertiu e tem que ser essa. A tônica dos Jogos Olímpicos é divirta-se. Vamos realizar um congraçamento. E eu digo mais. Acho que as mulheres precisam definitivamente entrar no panteão dos mesmos salários que os homens, estar junto com os homens nas decisões que podem levar o esporte e qualquer segmento da sociedade a uma sociedade melhor, a um mundo melhor. Isso é o que eu acho. É a minha visão, né? Como, vamos dizer assim, como apreciador das mais belas curvas do mundo, que são vocês, meninas. Arrasou. Olha, eu confesso que eu fiquei até emocionada aqui com todo esse discurso, Robson Caetano. Quero agradecer muitíssimo pela sua participação aqui com a gente, por trazer tantos conhecimentos de quem de fato já disputou aí os Jogos Olímpicos, tem 2 medalhas, e por trazer todo esse conhecimento aqui com a gente no Estou em Tóquio. Muitíssimo obrigada, viu? Cami, só falta saber se ele vai virar TikToker, porque dançarino a gente já sabe que ele é. Pois é, arrasou na Dança dos Famosos. Pois é, eu venci a Dança dos Famosos em 2006 e agora em 2021 eu estava participando da Super Dança e eu acho que aconteceu alguma coisa errada ali, não é possível, porque eu fiz tudo tão certinho, tão bonitinho e acabei não passando para a próxima fase. Mas confesso que eu também acho. Eu também. Aguardamos você no TikTok, então, Robson. Me siga, eu tô me sentindo um Medina, hein? Eu tô me sentindo um Medina, hein? Vamos chamar o VAR. Muitíssimo obrigada, Robson. Beijão para você. Beijo, Robson, demais. A gente é muito gostoso ter gente desse porte aqui com a gente, né? Trazendo um pouquinho das experiências que ele já teve aí no passado com os Jogos Olímpicos. Fala a verdade, né, Helena? Nossa, e com todo esse carisma, né? Essa leveza e essa experiência, essa bagagem tão ampla, tão vasta, não só como atleta, mas também como jornalista e tudo mais que, enfim, o Robson Caetano é multi. Então, muito legal. Se você não conseguiu acompanhar desde o começo, pode ficar tranquilo que esse programa aqui vai para a plataforma. Só para passar aqui a agenda do atletismo, aproveitando a presença, né, até agora, do Robson Caetano, acabamos de nos despedirmos aqui. Atletismo, lançamento... Peraí, só um minuto para eu passar certinho. Atletismo, vamos começar 400 metros com barreiras, feminino, começa às 9 horas da noite, com a Chayenne Silva nas classificatórias. Tem o atletismo, lançamento de disco, feminino, 9h30 da noite, com a Isabela da Silva, também nas classificatórias. Atletismo, salto com vara masculino, 9h40 da noite, teremos o Thiago Braz, que o Robson Caetano falou tanto dele aqui, e o Augusto Dutra nas classificatórias. Atletismo, 800 metros rasos,
masculino 9h50 com o Thiago André, a fase de classificatória também, assim como atletismo 100 metros com barreiras, feminino 10h45 da noite com Ketley Batista, tudo isso fase classificatória. Bora lá, Brasil! Aliás, vamos fazer o seguinte, eu queria mostrar o calendário geral aí do que você vai poder acompanhar essa madrugada e essa noite, porque a gente vai ter, às 8h30 da noite, hipismo, 9 horas, vôlei de praia, tudo isso com presença de brasileiros, hein, gente? 9 da noite, atletismo, também vai ter o tiro com arco às 9h30, natação, teremos Bruno Fratos às 11h11, judô às 11h30, depois, 00:05, já de amanhã, tem vela, 4h15 da manhã, handball feminino, vôlei feminino vai às quadras às 4h25 da manhã, na sequência tem boxe masculino, às 7h10 vai ter salto em distância e um pouquinho antes, sabe o que vai ter, Helena, que a gente não comentou, eu vou deixar aqui só para o Dudu dar uma palavrinha, o futebol masculino, a gente não pode deixar de citar aí, porque vai ter Brasil e Egito disputando as quartas de final. Diga, Helena. Faz só uma pose para a galera tirar print. Que pose? Ah, aqui! A pessoa tirar print da tela. Tira print da tela, gente. A Helena tá com a carinha séria e eu fazendo palhaçada, né? Eu mereço. Mas, eu quero falar que depois de 2 vitórias e um empate, a gente está com 7 pontos. Agora a nossa seleção vai fechar aí essa fase de grupos na primeira posição do grupo D. Fomos para o mata-mata, temos agora Brasil e Egito nas quartas de final. A gente não teve uma boa experiência aí no futebol feminino hoje contra o Canadá, mas estamos aí na expectativa de uma campanha melhor do futebol masculino, né, Dudu? Exatamente, e lembrando que o Brasil contra as seleções africanas costuma ter alguns problemas, né? Temos aí um histórico não muito bom. Mas, enfim, vamos acreditar que a seleção brasileira consiga aí passar pelo Egito. O Egito foi uma surpresa, eliminou a Argentina no grupo dela, portanto, não vai ser fácil para a seleção brasileira, mas eu acredito muito no potencial desses jogadores, na maneira como esse time vem se comportando aí na competição, e vamos acreditar que o Brasil, e torcer para o Richarlison estar com o pé certeiro, né, como ele tem feito aí nos jogos, já tem 5 gols na competição, para que o Brasil consiga sair vencedor dessa fase e não dê nenhum susto na gente, né? Exatamente, mas eu sou daquelas que só acredita em histórico quando é favorável para a gente. Quando o histórico é negativo, aí eu não acredito em nada. Então, nada de seleção africana dando susto. Estamos confiantes, vamos que vamos, né, Helena? Exatamente, então todo mundo torcendo pelo Brasil em todas essas modalidades que a gente passou por aqui, e se você quiser ficar por dentro de tudo, da programação completa, se você não tirou o print, mas você quer saber quais vão ser os brasileiros que vão estar em ação neste final de noite, madrugada, início da manhã, até a nossa primeira edição, é só você entrar no www.istoé.com.br. Eu quero aproveitar para agradecer a participação do Dudu, Antônio Carlos Duarte aqui com a gente, muitíssimo obrigada, Dudu. Dedos cruzados e olho na TV essa madrugada, né? Com certeza. Dedos cruzadinhos, vamos torcer para bons resultados dos brasileiros. E até amanhã pela manhã, quando a gente vai comentar aí no nosso programa, quem sabe trazendo boas notícias, né? Com certeza. Quem sabe não, com certeza. Boas vibrações. Bora lá, então. E se você quer rever esse programa ou quer assistir a qualquer outro, é só entrar no YouTube, Isto É em Tóquio, que você vai ter um cardápio bem variado, com muitas entrevistas, muitas informações para você maratonar. E não se esqueça, amanhã às 7 horas da manhã tem futebol masculino. Acabou o futebol masculino, desculpa, dá tempo de dar aquela respirada e aí você já vem para cá que tem o Isto É em Tóquio às 9 horas da manhã. A gente não para, sábado e domingo, aí estamos com vocês até o fim dos jogos. E a gente se encontra amanhã. Até lá. Beijo. Tchau.